A Copa do Brasil de 2021 foi a última competição a ser encerrada no calendário do futebol brasileiro, e a final reuniu o duelo entre Atléticos, com o Mineiro levando a melhor sobre o Paranaense. Esse foi o segundo título da Copa do Brasil conquistado pelo Galo, com a primeira taça tendo sido ganha em 2014, em final contra o arquirrival, o Cruzeiro. Como todos vocês sabem, a Copa do Brasil é disputada desde o ano de 1989, e se o Galo é o atual campeão, o seu maior rival, o Cruzeiro, é o maior vencedor, totalizando 6 taças em sua sala de troféus. Pois bem, nesse vídeo vamos atualizar a lista de campeões da Copa do Brasil, ano a ano, desde a sua estreia em 1989. Só que antes, já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal para não perder nenhum conteúdo que for postado. Eu tenho certeza como você vai curtir bastante. Participaram da primeira edição da Copa do Brasil um total de 32 clubes, e o método classificatório em suas primeiras edições era definido através dos campeonatos estaduais. Os finalistas em 89 foram as equipes do Sport e do Grêmio, e o tricolor do técnico Cláudio Duarte foi quem levou a melhor. No jogo da ida disputado em Recife, empate de 0-0, e na volta em Porto Alegre, o Grêmio conquistou a sua primeira Copa do Brasil de maneira invicta ao vencer o Sport por 2-1 no Olímpico, com o gol do título sendo marcado por Cuca, atual técnico do Galo. Em 1990, assim como em 89, a Copa do Brasil também teve a participação de 32 clubes, e os finalistas foram o Flamengo do técnico Jair Pereira contra o Goiás do técnico Sebastião Lapola. O título foi conquistado pelo clube carioca, ao vencer o jogo da ida em Juiz de Fora por 1-0 e segurar o empate de 0-0 na volta em Goiânia. O título flamenguista foi conquistado de maneira invicta, numa campanha de 6 vitórias e 4 empates em 10 jogos. Em 1991, a Copa do Brasil teve a sua final disputada entre o Grêmio, que naquele ano terminou rebaixado no Campeonato Brasileiro, contra o Criciúma, que em 91 estava jogando a Série B. Comandado por Felipão, o Tigre catarinense surpreendeu o Grêmio e ficou com o título, ao empatar em Porto Alegre em 1-1 e não sair do zero na volta em Criciúma, com um gol marcado fora de casa, sendo decisivo para garantir o título. Pelo terceiro ano consecutivo, a Copa do Brasil teve um campeão invicto, e a campanha do Criciúma de Felipão foi de 6 vitórias e 4 empates em 10 jogos. Em 1992, a final foi disputada entre Internacional do técnico Antônio Lopes contra o Fluminense do técnico Sérgio Cosme, e mais uma vez o critério do gol fora de casa foi decisivo para definir o campeão. O Fluminense venceu o jogo da ida por 2-1 no Estádio das Laranjeiras, mas a derrota de 1-0 em Porto Alegre deu ao Inter o seu primeiro e até hoje único título da Copa do Brasil, graças ao gol marcado fora de casa. Em 1993, o Grêmio retornou tanto para a Série A do Campeonato Brasileiro quanto para a final da Copa do Brasil, e na Copa o Imortal acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro. O jogo da ida em Porto Alegre terminou empatado em 0-0, e na volta em Belo Horizonte, o Cruzeiro do técnico Carlos Pinheiro conquistou a sua primeira Copa do Brasil ao vencer o Grêmio por 2-1. Em 1994, novamente o Grêmio chegou na final da Copa do Brasil. E pela frente, o time que naquele ano foi comandado por Felipão, algoz de 91 pelo Criciúma, mediu forças contra o Ceará. O jogo da ida no Castelão terminou empatado em 0-0. E na volta no Olímpico, o Grêmio conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil ao derrotar os cearenses por 1-0. O título gremista veio sem sofrer nenhuma derrota, numa campanha de 6 vitórias e 4 empates nos 10 jogos disputados. Em 1995, pelo terceiro ano consecutivo e pela quinta vez no intervalo de 7 anos, o Grêmio chegou na final da Copa do Brasil, e pela frente o time que mais uma vez era dirigido por Felipão duelou contra o Corinthians. O Timão, comandado pelo técnico Eduardo Amorim, foi quem ficou com a taça, ao vencer ambos os jogos das finais, o da ida em São Paulo por 2-1 e o da volta em Porto Alegre por 1-0. E nos dois jogos, o ídolo Marcelinho Carioca balançou as redes. A campanha do Corinthians foi de 8 vitórias e 2 empates nos 10 jogos disputados, se juntando à lista VIP dos campeões invictos. Em 1996, o Cruzeiro retornou à final da Copa do Brasil, e pela frente o time do técnico Leverkusen mediu forças contra o timaço do Palmeiras, comandado por Vanderlei Luxemburgo, e que vinha voando na temporada. Se ligar para toda a badalação do adversário, o Cruzeiro conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil ao empatar no Mineirão por 1-1 e surpreender o Palmeiras no Parque Antártica ao vencer por 2-1. Em 1997, demonstrando toda a sua mística copeira, que foi referência na década de 90, o Grêmio retornou a mais uma final da Copa do Brasil, e o adversário foi o badalado Flamengo de Romário.
Em mais um título ganho sem sofrer nenhuma derrota, o tricolor comandado na época por Evaristo de Macedo foi campeão graças ao gol marcado fora de casa, com o primeiro em Porto Alegre terminando 0-0 e o segundo no Rio de Janeiro terminando 2-2. Se o Grêmio foi o bicho-papão da Copa do Brasil nos anos 90, o mesmo pode-se dizer de Felipão, que foi especialista em chegar em finais e conquistar títulos naquela época, com ele em 1998, mais uma vez conquistando a taça. Dessa vez, Luiz Felipe era técnico do Palmeiras, que duelou na final contra o Cruzeiro, que curiosamente era comandado por Lever Coupe, e em tom de revanche, o Palmeiras ganhou a sua primeira Copa do Brasil ao perder no Mineirão por 1-0 e reverter a desvantagem na volta no Morumbi em 2-0. Em 1999, a final da Copa do Brasil colocou frente a frente dois clubes que nunca haviam chegado na final da competição, e os protagonistas foram Botafogo e Juventude. O primeiro jogo foi realizado em Caxias do Sul, e o Juventude do técnico Valmir Louruz derrotou o Botafogo de Gilson Nunes por 2-1. Na volta, com o Maracanã recebendo mais de 100 mil pessoas, o placar não saiu do zero, com o Juventude dando a volta olímpica no Gigante. Em 2000, a Copa do Brasil teve mais um clube estreante em finais, e esse clube foi o São Paulo, que até hoje nunca mais retornou à final da competição. O Cruzeiro do técnico Marco Aurélio por pouco não deixou o título escapar. Afinal, o jogo da ida no Morumbi havia terminado 0-0, e na volta no Mineirão, o placar de 1-1 estava dando o título ao São Paulo pelo gol marcado fora de casa, mas nos minutos finais, o atacante Giovani entrou em cena e fez o gol da vitória e do título invicto do Cabuloso. Em 2001, o rei de copas, o Grêmio, estava de volta à final da Copa do Brasil, e o adversário foi o Corinthians, reeditando a final de 1995. Dessa vez a parada foi diferente, com o tricolor do técnico Tite conquistando o título sobre o alvinegro de Vanderlei Luxemburgo. O jogo da ida em Porto Alegre terminou 2-2, e na volta no Morumbi, o Grêmio surpreendeu o Corinthians e conquistou o tetra da Copa do Brasil ao vencer o jogo por 3-1. O Corinthians, em 2002, pelo segundo ano consecutivo, chegou na final da Copa do Brasil, e o adversário era o até então desconhecido Brasiliense, que tinha apenas 2 anos de fundação. Num duelo bastante disputado, o Corinthians venceu o jogo da ida em São Paulo por 2-1 e arrancou o empate na volta em 1-1 no Distrito Federal, conquistando àquela altura a sua segunda Copa do Brasil. 2003 foi o ano mágico do Cruzeiro, com o clube conquistando quase tudo que disputou. O técnico era Vanderlei Luxemburgo, que já havia disputado 2 finais da Copa do Brasil, mas em ambas havia perdido o título, só que em 2003 a história foi diferente. As finais foram contra o Flamengo, com o jogo da ida no Rio de Janeiro terminando empatado em 1-1 e o da volta em Minas Gerais terminando 3-1 para o Cruzeiro, conquistando ali a sua 4ª Copa do Brasil. A campanha foi sem sofrer nenhuma derrota, tendo vencido 8 e empatado 3 em 11 jogos disputados. A final da Copa do Brasil de 2004, para muitos, é considerada a com o resultado mais inusitado e surpreendente possível. Afinal, ninguém esperava que o modesto Santo André pudesse derrotar o Flamengo em pleno Maracanã e conquistasse o título. Durante a campanha, o Santo André chegou a eliminar as equipes do Palmeiras e do Atlético Mineiro, mas ainda assim o favoritismo era do Flamengo, e o resultado foram 2-2 em São Paulo e 2-0 para o Santo André do técnico Péricles Chamusca em pleno Maracanã. Em 2005, o roteiro de 2004 se repetiu, com mais um time pequeno de São Paulo conquistando a Copa do Brasil sobre um gigante do Rio de Janeiro. A final daquele ano reuniu o Fluminense do técnico Abel Braga, que curiosamente na temporada passada era o técnico do Flamengo, contra o Paulista de Jundiaí do novato Wagner Mancini. E o Paulista garantiu a taça ao vencer em seus domínios por 2-0 e segurar o empate de 0-0 em São Januário. Em 2006, pela primeira vez a Copa do Brasil teve uma final disputada por times do mesmo estado, e o duelo foi entre os históricos rivais Flamengo e Vasco. Era a primeira vez que o Cruz Maltino chegava na final da competição, e seu técnico era Renato Gaúcho. Já o Flamengo do técnico Ney Franco tentava esquecer os 2 vices consecutivos de 2003 e 2004. Sem dar moleza pro Vasco, o Flamengo venceu ambos os jogos, o da ida por 2-0 e o da volta por 1-0. Em 2007, novamente a Copa do Brasil teve um clube carioca na final. E esquecendo o trauma de 2 anos antes, quando perdeu o título para o Paulista de Jundiaí, o Fluminense de Renato Gaúcho derrotou na final o Figueirense. O título veio após o empate de 1-1 no Maracanã e uma vitória de 1-0 construída logo no comecinho do jogo no Orlando Scarpelli.
Em 2008, pela primeira e única vez até hoje, a Copa do Brasil teve como campeão um clube do Nordeste, e o título do esporte foi o mais surpreendente possível. Afinal, o clube teve de construir um placar bastante difícil contra o Corinthians. O jogo da ida em São Paulo terminou com vitória do Timão por 3-1, e a tarefa do esporte na partida de volta era bem complicada. Mas contando com o apoio de sua fanática torcida, que lotou o estádio Ilha do Retiro, o leão do técnico Nelsinho Batista conseguiu vencer por 2-0, resultado esse suficiente para ficar com o título, graças ao gol marcado fora de casa. 2009 foi um ano de recomeço para o Corinthians, com o clube retornando da Série B e contando com o badalado reforço de Ronaldo Fenômeno. Novamente finalista da Copa do Brasil, o Timão mediu forças contra o Internacional. E sem cometer o mesmo vacilo de uma temporada antes, o Corinthians alcançou o tricampeonato da Copa ao vencer o jogo da ida no Pacaembu por 2-0 e segurar o Inter na volta no Beira-Rio ao empatar em 2-2. Em 2010, depois de muito tempo, a decisão da Copa do Brasil reuniu dois clubes debutantes em finais, e os clubes foram o Santos de Neymar, que estava voando na temporada, contra o Vitória. O peixe do técnico Dorival Júnior foi quem ficou com a taça, ao vencer o jogo da ida na Vila Belmiro por 2-0 e perder por 2-1 na volta no Barradão. A Copa do Brasil de 2011 teve mais um estreante em finais, e esse clube foi o Coritiba, que mediu forças contra o Vasco. Essa edição foi mais uma que a regra do gol fora de casa foi determinante para definir o campeão, com o Vasco do técnico Ricardo Gomes vencendo o jogo da ida em São Januário por 1-0 e perdendo na volta no Couto Pereira por 3-2. Em 2012, de novo, o Coritiba chegou na final da Copa do Brasil, mas novamente o sonho de conquistar o primeiro título foi de água abaixo. Pela frente, o Coxa teve o Palmeiras, que era comandado por ninguém menos que Felipão, o especialista em Copa do Brasil. E mesmo com um time tecnicamente mais fraco, o Verdão conquistou o título sobre o Coritiba ao vencer por 2-0 em Barueri e arrancar o empate na volta por 1-1 no Couto Pereira. O título palmeirense foi ganho de maneira invicta, numa campanha de 8 vitórias e 3 empates em 11 jogos disputados. Em 2013, mais um clube do estado do Paraná estreou em finais da Copa do Brasil, e o clube foi o Atlético Paranaense que mediu forças contra o Flamengo. Os clubes faziam campanhas opostas no Campeonato Brasileiro, com o Furacão brigando pelo G4, enquanto que o Flamengo brigando para não cair. E se teve um time que contou com certo favoritismo, esse time foi o Furacão. Mesmo assim, o título acabou indo para as mãos do Flamengo, ao empatar fora de casa por 1-1 e vencer no Maracanã por 2-0. Em 2014, depois de 8 anos, a Copa do Brasil voltou a ter uma final entre clubes do mesmo estado, e os protagonistas foram o debutante Atlético Mineiro e o extremamente experiente O Cruzeiro. Numa campanha repleta de viradas e superação, o galo do técnico Leverkusen conquistou a sua primeira Copa do Brasil ao derrotar o rival nos 2 jogos das finais, o da ida disputado no Independência por 2-0 e o segundo disputado no Mineirão por 1-0. Em 2015, novamente a final da Copa do Brasil reuniu 2 clubes do mesmo estado, e o embate foi entre Palmeiras e Santos. O técnico do Verdão era Marcelo Oliveira, que àquela altura já havia perdido 3 finais, 2 no comando do Coritiba e 1 no comando do Cruzeiro, e perder a 4ª final não estava nos planos. Naquele ano, a regra do gol fora de casa em finais foi extinta pela CBF, e se ainda fosse válida, quem ficaria com o título era o Santos de Dorival Júnior. Afinal, venceu o jogo da ida em seus domínios por 1-0 e perdeu na volta fora por 2-1. Porém, como não existe mais regra do gol fora, o campeão só foi conhecido nas penalidades, com o Palmeiras convertendo 4 cobranças contra 3 do Santos. O Grêmio, após 15 anos, retornou à final da Copa do Brasil, e o adversário foi o Atlético Mineiro. O tricolor gaúcho era comandado pelo técnico Renato Portaluppi, e há cerca de 15 anos sem conquistas expressivas foi exterminada ao derrotar o Galo no Mineirão por 3-1 e empatar na volta na Arena do Grêmio em 1-1. Em 2017, a final da Copa do Brasil reuniu as equipes do Cruzeiro e do Flamengo, reeditando a final de 14 anos antes, com o rubro-negro tendo a chance de uma revanche. Entretanto, ambos os jogos terminaram empatados, o da ida no Maracanã em 1-1 e o da volta no Mineirão em 0-0, e como consequência, as penalidades se fez necessária. Colocando 5 bolas na rede contra 3 do Flamengo, o Cruzeiro conquistou a sua 5ª Copa do Brasil.
Em 2018, pelo segundo ano consecutivo, o Cruzeiro chegou na final da Copa do Brasil. E se em 2017 o Cabuloso enfrentou o time de maior torcida no país, em 2018 enfrentou o time que tem a segunda maior torcida. Curiosamente, o Corinthians havia chegado na final após eliminar o Flamengo nas semifinais, e o primeiro jogo disputado no Mineirão terminou com vitória do Cruzeiro por 1-0. Na volta em São Paulo, nova vitória do time de Mano Menezes, dessa vez por 2-1. E pela primeira vez na história, a Copa do Brasil teve um time ganhando a competição por 2 anos consecutivos. Em 2019, após 10 anos, o Internacional retornou à final da Copa do Brasil e pela frente o Colorado mediu forças contra o Atlético Paranaense. Ambos os times estrearam na fase oitavas de final por conta de terem jogado a Copa Libertadores naquele ano. E quem levou a melhor foi o Furacão, que venceu os 2 jogos das finais, o primeiro em seus domínios por 1-0 e o segundo no Beira-Rio por 2-1, conquistando ali a sua primeira Copa do Brasil. Em 2020, o Palmeiras fez até então a sua melhor temporada no século XXI. Afinal, o clube venceu nada menos que 3 competições, sendo elas o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores e, por último, a Copa do Brasil. Na final, o verdão do técnico português Abel Ferreira enfrentou o Grêmio, e sem maiores dificuldades, o Palmeiras venceu os 2 jogos, o da ida em Porto Alegre por 1-0 e o da volta em São Paulo por 2-0. E em 2021, o Atlético Mineiro repetiu a histórica temporada de 2003 do arquirrival Cruzeiro e venceu a Tríplice Coroa, ao abocanhar os títulos do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Na final da Copa, o Galo de Cuca enfrentou o Atlético Paranaense e logo no jogo da ida, sem tomar conhecimento do adversário, sapecou uma goleada de 4-0, a maior da história das finais da Copa do Brasil. Na volta, a vitória de 2-1 deu ao Galo o bicampeonato da Copa do Brasil. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar.